Olá, aqui é Carla Alvarenga. Para quem está vendo esse vídeo ao vivo, deixa aqui o seu comentário, diga para mim se você é dentista e de que cidade você está me assistindo. E para você que está vendo esse vídeo gravado também, né? Se por acaso você é dentista ou tem uma clínica odontológica e quer fazer parte de um grupo de profissionais que querem crescer nessa profissão, na odontologia, eu vou deixar aqui um link para você se inscrever na comunidade do Telegram. É isso mesmo, no meu canal Meu Primeiro Milhão na Odonto. Lá eu falo diariamente com os dentistas, com conteúdos exclusivos ali sobre crescimento na odontologia. E é justamente por conta desse meu canal que eu resolvi fazer esse vídeo hoje para você. Tem muitos dentistas que me perguntam, Carla, por que você fala tanto em crescimento na odontologia, que você fala tanto em faturar R$ 25.000 por equipo no consultório por mês, que você fala em chegar no faturamento de R$ 1 milhão na odontologia? Por que você fala tanto nisso? Qual é a sua história? Quem é você para falar sobre isso? E faz sentido, porque muitas vezes os dentistas veem um vídeo meu ou outro, vídeos com conteúdos soltos aí na internet e não sabem de onde eu vim, quem eu sou, e qual é o meu objetivo em relação a esse compartilhamento. E aí eu vim aqui nesse vídeo para contar um pouquinho da minha história, fazer um resumo da minha história, para que os dentistas entendam de onde eu vim. Eu sou dentista também, sou formada na Unicamp. Não sei se aqui tem alguém, filhos da Unicamp, mas eu fiz faculdade lá. E isso, eu me formei em 1996, de 95 para 96. E fiz um curso, fui muito bem, era muito boa aluna e tudo mais. Aprendi muitas técnicas odontológicas ali no curso e me formei, caí no mercado de trabalho e eu não tinha outra opção senão abrir o meu consultório. Naquela época, não tinha nem clínica para eu trabalhar. Se eu quisesse trabalhar num lugar antes de ter o meu consultório, aprender como é ter uma estrutura própria, como é ter funcionário, eu não tinha essa opção. Se eu quisesse ter esse conhecimento, eu ia ter que fazer um estágio no consultório de um outro dentista. E até fiz por alguns meses, eu ia de vez em quando ali no consultório de um dentista aqui da minha cidade que fazia cirurgia. E aí eu já abri o meu pequeno consultório, Fui abrir o meu consultório, pequenininho, tudo simples, era uma sala comercial, escondido ainda num prédio comercial. E 0 pacientes, 0, eu não tinha nada, E foi assim que eu comecei. E aí, fui fazer minha primeira especialização, E tem gente que pergunta, Carla, mas será que eu saio da faculdade e já faço especialização ou não? Enfim, eu me sentia muito insegura para atender os pacientes, Apesar de ter feito uma ótima faculdade, fazia endo, fazia dentística, fazia muitos procedimentos, mas eu me sentia insegura e eu gostava muito de criança. Então eu fui para odontopediatria, fiz lá na Unicamp mesmo. Fiz a especialização e meu consultório aberto com pouquíssimos pacientes, imagina, muito no início, Então pouquíssimos pacientes ali. E aí eu fui fazer a minha segunda especialização e a coisa não andava, eu não fazia divulgação, nada disso, Eu achava que os pacientes iriam entrar, eu achava que eles iriam chegar, Inclusive, quem está vendo aqui o meu fundo aqui, eu tô aqui em casa, essa aqui é a vista da sacada do meu quarto, eu tô aqui em casa porque a minha filha mais velha tirou os 2 terceiros molares do lado direito aqui, o 18 e o 48, e eu tô aqui com ela, cuidando dela hoje, então tô aqui na minha casa, falando daqui. E aí, então, eu fui fazer mais uma especialização, Eu não sabia o que fazer para ter mais pacientes, eu não sabia o que fazer para aumentar meu faturamento, O que eu ganhava, eu mal pagava as contas do consultório. Tinha uma funcionária lá, mas ela ficava meio período no começo,
eu comecei sozinha, sem ninguém, enfim. Eu costumo dizer assim, os desafios que os dentistas passam no iniciozinho ali do consultório, eu passei também, igualzinho. Né? E eu achava que a clientela iria se formar naturalmente, que a coisa ia acontecer, que eu ia viver bem da minha profissão, e era nisso que eu acreditava. Só que os anos foram passando, os primeiros anos depois de formado, e eu vi que não era assim que estava acontecendo, não. Não era essa a realidade que estava se mostrando para mim. Então, eu já estava na minha segunda especialização, já casada, né? Já fiquei grávida da minha primeira filha no curso de aperfeiçoamento de ortodontia. Primeiro eu fiz um aperfeiçoamento, depois fui para a especialização. Então, eu tive a minha primeira filha no aperfeiçoamento, a minha segunda são pertinho uma da outra. Já no comecinho da especialização, já estava com 2 filhas. E o meu faturamento só pagava as contas do consultório, acabava ali. Mas eu era casada, né? Então eu tinha um marido, meu marido pagava as contas de casa, comida, condomínio, trocar de carro. Ele tinha um bom salário, não era nada extraordinário, mas a gente vivia bem. Era um início de vida, né? Só que aí, com as meninas pequenas, um belo dia, ele perdeu o emprego. Ele perdeu o emprego, chegou em casa e pensa, o meu faturamento no consultório só pagava as contas do consultório, né? Não sobrava dinheiro para casa. Então, foi aquele momento em que eu caí em mim e realmente o consultório tinha que funcionar. Eu tinha que ter resultado ali. O faturamento da minha família dependia do meu consultório. E eu parei, analisei, pensei durante alguns dias junto com meu marido, né? Já tinha estudado tanto, tinha feito faculdade, 2 especializações. Eu via dentistas crescendo, tendo sucesso. Por que é que eu não ia conseguir? E aí foi que eu decidi, né? E tudo começou aqui. Começou da necessidade que eu tive de correr atrás. E aí eu fui buscar conhecimento. Na época, na área da odontologia, tinha pouquíssimos cursos que falavam de marketing, de gestão, de organização. Os dentistas que tinham resultado, a gente não tinha acesso a eles, né? Como hoje a gente tem, como hoje a gente consegue conversar aqui. Não existia isso. Então, a concorrência era menor, mas já estava difícil. Hoje a concorrência está maior ainda. E aí eu fui atrás de cursos para aprender mais, aprender sobre negócio, sobre empresa, porque na época eu era só dentista, né? Só parte técnica, mas e o resto todo? E eu precisava de paciente, eu precisava fechar mais tratamentos, eu precisava entender como crescer ali no meu consultório. Se eu continuasse ali numa cadeira só, provavelmente eu não ia conseguir ter um faturamento para a família toda viver bem, né? Para eu dar qualidade de vida para todos. E aí eu comecei a aprender, né, estratégias de atração de pacientes, o que é que eu podia fazer para ter mais pacientes no meu consultório. E aí errei aqui, acertei ali, fui no teste, né? Teste de acerto e erro. E eu entendi qual era o caminho, realmente. Eu superei vários desafios, né? O meu medo de me expor, o medo de falar com um colega e ele dizer, né? Propor uma parceria e ele dizer não. Aconteceu. E eu não era, na época, uma pessoa muito expansiva, que ia lá. Não, mas a Carla hoje faz vídeo, a Carla nunca teve problema de falar em público, de, enfim, falar com as pessoas, propor negócios. Não, nem sempre foi assim. Eu não era assim, né? Então eu tinha os meus medos e os meus receios, né, de ser rejeitada. Sim, claro, por que não? Né? Quem não tem? De falar com a diretora de uma escola e a diretora falar um não para mim. Mas eu ia lá.
né? Fiz parcerias com pediatras, enfim, fiz diversas ações de divulgação, comecei a fazer e comecei a ter resultado, né? E é por isso que eu tô aqui, porque eu já passei por toda essa caminhada do dentista que começou do zero. Eu comecei do zero, né? Eu posso dizer, eu digo isso com muito orgulho, e que hoje eu vivo muito bem da odontologia com a minha família. E apesar de ver muitos colegas fechando seus consultórios ou desanimados com a profissão, né? E aí eu fui crescendo, né? Fui uma clínica, 2, 3, 4, hoje tenho uma rede de 4 clínicas que estão em expansão. Então essa é a minha história dentro da odontologia. Eu tive um momento em que eu precisei me mexer. Um outro momento foi quando eu entendi, né, na verdade, eu só consegui crescer porque eu entendi que eu precisava me diferenciar. Eu precisava fazer diferente dos outros dentistas e sem dinheiro, né? Isso tudo aqui abrindo um parênteses, meu marido tinha perdido o emprego, não tinha dinheiro nenhum para investir. Eu tinha um consultório simples, montadinho, com divisórias. O equipo mais barato era novo, mas era o Guinatos mais barato, o raio-x, era tudo básico, mas era tudo que eu precisava para começar a crescer dentro da minha profissão. E aí eu comecei realmente a ter mais pacientes, a entender como fechar um tratamento, a entender como que teria que ser, né? A entender como teria que ser um atendimento para encantar o paciente, para ele voltar. Comecei a entender de fidelização, né? E aí é por isso que hoje, já com 4 clínicas e em expansão, eu fico muito feliz em ter esse canal aqui para poder dividir isso com os colegas. Eu sei das enormes dificuldades que eles têm e que você pode ter também. E mais ainda, né? Eu trabalho com uma equipe de quase 20 dentistas nas minhas clínicas, né? Alguns com pouco tempo de formado, sim, porque eu estou ali junto, eu oriento, eu dou essa oportunidade, sim, para quem está começando. E que ali dentro pode conhecer como é ter um negócio próprio, né? Eu estou ali, os dentistas podem vir conversar comigo, tirar suas dúvidas. Quando precisa, eu oriento. Por quê? Porque eu já tenho essa experiência e eu já passei por essa trajetória, né? E eu fico muito feliz em poder dividir isso. Só que, às vezes, o dentista vê um vídeo ou outro meu, pedaços, né, de conteúdos, pedaços importantes, que eu compartilho muitos assuntos nas redes sociais. E aí não sabe quem eu sou, né? E não dá para em todos os vídeos eu contar quem eu sou, né? E assim, quem está passando por esse caminho, esse início, quem ainda não chegou no faturamento de 25 mil reais por equipo. Por que eu falo por equipo? Porque eu vejo dentistas que têm consultório com 2 cadeiras odontológicas e não faturam nem perto disso. Não faturam nem nas 2 juntas esse valor de 25 mil reais por mês, né? E eu garanto que é perfeitamente possível em qualquer especialidade, qualquer área da odontologia, faturar facilmente 25 mil reais por cadeira odontológica. Eu falo isso por experiência minha, experiência de vários outros dentistas que aplicaram e aplicam o que eu ensino, né? Meus alunos e pessoas que me seguem aqui nas redes sociais, né? Que colocam essas estratégias em prática. E eu fico muito feliz com esse resultado. Então, esse faturamento de 25 em 1 é perfeitamente possível. E por que é que eu falo isso? Né? Porque a minha clínica tem um foco na odontopediatria e ortodontia. Odontopediatria e ortodontia, né? E aí é uma especialidade, odontopediatria, que poucas pessoas investem, né? Mas que tem um público específico, sim.
Só que precisa acertar a comunicação. Então, eu me diferenciei, né, nessa área, mas eu já era especialista. E aí eu percebi que não existia investimento na odontopediatria. Não existia investimento em clínicas e tal. Eu falei, bom, eu posso entrar por aí. Eu não tenho recurso financeiro para investir, né? Eu vou concorrer com as grandes, com as clínicas de ortodontia, com as grandes clínicas que estavam começando a chegar? Não. E aí eu fui para a odontopediatria. Hoje o meu público é mais crianças e adolescentes. A ortodontia também é bastante forte. E a gente atende também adultos, mas a diferenciação está aí. A gente criou uma marca forte, com um nome forte para a odontopediatria, só que isso traz a família toda. Então, essa é a minha história dentro da odontologia que eu queria que você conhecesse. Hoje, crescendo em clínicas, hoje eu ainda atendo bem menos, é claro, isso tem que ser assim, porque eu preciso cuidar do negócio, eu preciso cuidar da parte clínica, de todos os atendimentos, né? Preciso cuidar do direcionamento dos dentistas, né? Da equipe de funcionários, enfim. E eu gosto muito disso, né? Mas sempre trabalhei muito no mocho. Teve época que era de segunda a sexta-feira direto no mocho, né? Hoje o meu tempo no mocho é um dia por semana que eu atendo aqueles pacientes que só querem vir comigo, aqueles pacientes VIP, que eu chamo, né? São os VIPs, que vêm só da ortodontia. Eu faço hoje só ortodontia, né? E eu fico muito feliz em ser uma pessoa que cresceu na odontologia num ambiente de tanto desânimo, né? Que eu vejo entre os colegas, muitos reclamando. Tem muitos crescendo também, mas a maioria achando que não é uma boa profissão para se investir, né? Dizendo que não quer que os filhos façam odontologia, enfim. A verdade é que a concorrência está aí, e a concorrência não existe só entre dentistas, né? O nosso concorrente não é só o outro dentista, é muito mais que isso, é a viagem, é o carro novo, é o celular que a pessoa quer trocar, enfim. E é preciso entender hoje em dia de tudo isso, né? Há 30 anos atrás, eu estou formada há 23, até uns 30 anos atrás bastava ser um bom dentista e abrir um consultório simplesinho, pequenininho. E a pessoa vivia bem, custeava lá, pagava os estudos dos filhos, viajava de vez em quando, dava para ter uma vida confortável. Hoje em dia não mais, né? Hoje em dia não mais. E o dentista que entende isso, lá no comecinho da profissão, ele tem muito mais chance. Tem outros que estão tendo que entender isso agora, com 30 anos de formado, né? Eu vejo dentistas aí correndo atrás do tempo perdido, procurando se atualizar na parte de divulgação, de gestão, de marketing, de enfim, fidelização de paciente, porque estão vendo ali a carteira de clientes cair demais, despencar, e o faturamento despenca junto, né? Então, o objetivo desse vídeo hoje era esse, e de novo vou convidar você para fazer parte do meu canal no Telegram, meu primeiro milhão na Odonto, é gratuito, né? Eu vou deixar o link aqui, vou deixar aqui na descrição, ou vai ter um link em algum lugar que você vai ver ao lado dessa tela ou abaixo, para você clicar lá. É muito fácil de entrar. O Telegram é um aplicativo parecido com o WhatsApp, mas na minha opinião é bem melhor, né? Tem mais recursos, a gente consegue, eu consigo conversar com você muito mais fácil, né? E coloco lá conteúdos todos os dias exclusivos que não estão nas redes sociais, tá bom? Na bio aqui do Instagram tem um link que vai pro Telegram também, mas eu vou deixar aqui se você não estiver vendo esse vídeo no Stories, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.